A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. 10:01. As notícias com Carla Jorge de Carvalho. O Ministro Adjunto e da Reforma do Estado não acredita que o PS seja irresponsável ao ponto de chumbar o orçamento do Estado. Gonçalo Matias foi o convidado do explicador desta manhã. Lembra que, apesar de ter uma posição confortável no Parlamento, o Governo não tem maioria absoluta. Por isso mesmo, o Ministro garante que o Executivo não dispensa ninguém. A posição do Governo tem sido a de negociar com todos os partidos no Parlamento. O Partido Socialista, como partido responsável, como partido do arco da governação, não acredito que não seja responsável nos momentos certos. E repare, não é apenas no Orçamento do Estado. Estamos, por exemplo, a falar da própria reforma do Estado, em que algumas das medidas, recordo a lei do Tribunal de Contas e outras medidas muito importantes para o país, medidas reformistas, e contamos, evidentemente, com o apoio dos principais partidos que estão no Parlamento. Acha, portanto, não há um risco do Partido Socialista chumbar o próximo Orçamento do Estado? Eu acho que isso seria muito irresponsável por parte do Partido Socialista e não acredito que o Partido Socialista esteja nesse nível de irresponsabilidade. O Ministro da Reforma do Estado falou ainda sobre o novo regime jurídico de urbanização e edificação, aprovado em Conselho de Ministros. Gonçalo Matias acredita que a maior rapidez nos licenciamentos vai conduzir a uma redução dos preços. A primeira medida que se vai ver, e vai ver-se com rapidez, é a redução dos prazos de decisão. Ora, isso vai permitir também um aumento da construção, isso também se vai ver, é evidente que depende de vários fatores, mas vai-se verificar um aumento, ou pelo menos uma aceleração da construção, e uma aceleração da construção e o aumento da oferta levará naturalmente à queda dos preços. O Ministro Adjunto e da Reforma do Estado disse ainda à Rádio Observador que acredita que a reforma do Tribunal Constitucional vai estar pronta antes do verão. Seguimos com o impacto da greve dos mediadores culturais da AIMA. A delegação da agência nos Anjos, em Lisboa, está a funcionar desde manhã com constrangimentos que estão a afetar o atendimento de muitos imigrantes. Esta greve abrange mais de 200 trabalhadores, estão em protesto contra aquilo que descrevem como uma situação precária, por isso exigem a regularização do vínculo laboral e também passar aos quadros. Esta greve foi convocada pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, que acusa o Estado de violar a lei laboral. A Rádio Observador apurou esta manhã que a greve está a causar impacto na delegação da AIMA dos Anjos, em Lisboa. É lá que está a repórter Nadine Soares. Nadine, a loja hoje abriu apenas parcialmente. São poucos os imigrantes que estão a conseguir ser atendidos e têm pela frente muito tempo de espera. Sim, a fila até neste momento desapareceu à porta da delegação da AIMA dos Anjos. Apenas entra com tranquilidade quem tem marcação, isto porque essas pessoas que aguardavam simplesmente desistiram. Uma funcionária veio cá fora, à porta, indicar que quem estava para receber informações ou para tentar obter informações sobre os processos que tinha para resolver, podia desistir para voltarem amanhã, que hoje não iam ser atendidos. Outras pessoas têm outra sorte porque conseguiram ter essa marcação. É o caso de Denise Carvalho, que vai ser atendida esta manhã, mas sabe bem o que é estar no lugar de quem esteve desde madrugada na rua e que hoje voltou para casa sem um atendimento. Sim, só cheguei agora porque é a hora da minha marcação. Imagino mesmo, eu já tive na fila há 3 anos atrás, a espera, e sei o quanto é difícil, ainda mais quem está com criança, é extremamente complicado. Denise Carvalho, que tem um agendamento relacionado ao reagrupamento familiar e que conseguiu ser atendida, é uma realidade diferente das mais de 200 pessoas que estavam aqui desde madrugada e que por volta das 8h30 da manhã começaram a desmobilizar quando souberam que esta delegação não estava a atender e que era só possível atender quem tinha marcações. Não é possível para já avançar dados de adesão desta greve dos mediadores culturais nas delegações da AIMA. Os funcionários desta delegação em específico nos Anjos em questão dizem que alguns dos técnicos vieram trabalhar, mas não todos. A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais diz que ainda é cedo para avançar com dados do impacto, mas para já foram registados estes constrangimentos nesta delegação dos Anjos. O dirigente sindical, Artur Sequeira, em declarações à Rádio Observador, pedia alguma compreensão a estas pessoas. Espero. Logicamente que espero.
porque as pessoas têm que perceber que a AIMA, o funcionamento da AIMA, em grande parte não funciona porque não tem o número de trabalhadores suficientes e não tem os serviços a funcionar como deve ser. O dirigente sindical Artur Sequeira, que espera compreensão por parte destas pessoas que esperavam aqui nas filas durante a madrugada, ainda assim, quem passou a noite na rua defendia que devia ter existido um aviso de greve para evitar esta situação. Eu acho que sim, né? Porque aí não teria vindo esse tanto de gente, né? Não vai ser atendida hoje? Não, por causa da greve, diz que está de greve, né? Mas vai abrir parcialmente para alguns agendamentos, mas não é o seu caso? Mas eu acho que é só para quem está agendado e para quem está pedindo asilo, né? É o caso de Cleusa Cleo, uma das muitas pessoas que estava aqui à espera desde madrugada e que voltou para casa por volta desta hora. Não foi atendida porque, lá está, não tinha marcação. É uma manhã de segunda-feira que começa com alguns constrangimentos, pelo menos nesta delegação da AIMA, não é possível para já avançar dados oficiais da adesão da greve. Fica, por isso, Nadine Soares, registada pelo menos o impacto da greve aí, na delegação da AIMA dos Anjos, em Lisboa. É uma greve dos mediadores culturais que mais logo vão manifestar-se junto à sede do Governo. O protesto está marcado para as 3 da tarde. O secretário-geral do PS justifica a polémica visita à Venezuela e defende-se dos mais críticos. José Luís Carneiro explica que foi procurar garantir a defesa da comunidade portuguesa e também exigir a libertação dos presos políticos. A viagem à Venezuela aconteceu cerca de 3 meses depois da captura de Nicolás Maduro, uma visita que mereceu críticas quer da oposição, quer do próprio Partido Socialista. A entrevista ontem na SIC, no programa Isto é Gozar com Quem Trabalha, o secretário-geral do PS justifica a visita depois de ter sido muito criticado. Eu fui porque eu conheço bem a Venezuela, fui lá 10 vezes e visitei a Venezuela em circunstâncias muito difíceis. E entendi que tinha o dever de ir à Venezuela com 2 propósitos fundamentais. Exigir a libertação dos detidos políticos e, por outro lado, garantir que continua a haver proteção à comunidade portuguesa, porque não tem sido à Venezuela, tem sido também noutros locais onde tenho visitado as nossas comunidades, e um líder político deve estar mais próximo de quem está mais distante, particularmente dos centros de decisão e que vive momentos muito grandes de incerteza. Essa é a diferença entre quem fica no conforto dos gabinetes e quem gosta de dar a cara e assumir as responsabilidades junto às pessoas. Sobre as cartas a Luís Montenegro, às quais não obteve resposta, José Luís Carneiro diz que o Primeiro-Ministro podia aprender muito com as propostas. Mensagens deixadas depois do Congresso do Partido Socialista em Viseu. Na análise, o editor adjunto de política do Observador, Miguel Santos Carrapatoso, considera que esta reunião expôs as fraturas internas do partido. Nós, no Observador, tivemos a oportunidade de estar lá em Viseu, a assistir a uma sala muito vazia, intervenções muito centradas e focadas na questão do Tribunal Constitucional, muitas ausências com especial importância, e depois um líder a prometer tempestades se o governo semear ventos, a dizer que o partido está vivo. Ora, um partido que está vivo não precisa dizer que está vivo. A análise do editor adjunto de política do Observador, Miguel Santos Carrapatoso, aos destaques do Congresso do PS, que esteve reunido este fim de semana em Viseu. Donald Trump reforça as ameaças ao Irão, avisa que os Estados Unidos podem tomar muito facilmente a ilha de Cargo e ficar com o petróleo de Teherão. São declarações de Donald Trump numa entrevista ao jornal Financial Times, no dia em que o conflito no Médio Oriente completa 30 dias. O presidente dos Estados Unidos repete a ambição de tomar a ilha de Cargo, onde fica o maior terminal petrolífero do Irão, responsável por aproximadamente 90% das exportações de crudo. Ontem à noite, a bordo do Air Force One, Trump afirmou também que a morte dos líderes iranianos refletiu-se já numa mudança de regime. Entretanto, no terreno, a troca de ataques continua. A Síria denuncia vários ataques com drones na fronteira com o Iraque. Já o governo de Espanha fechou o espaço aéreo a todos os voos envolvidos nos ataques ao Irão, além de ter recusado a utilização de 2 bases militares pelos Estados Unidos. Carla, vem aí fim de semana prolongado por causa da Páscoa. Importa por isso olharmos para a meteorologia. A semana vai ser de sol e calor com temperaturas acima do normal para esta altura do ano. É pelo menos a previsão para esta semana do IPMA. Amanhã e quarta-feira, algumas regiões do país podem mesmo chegar aos 26 graus. Apesar das temperaturas altas durante o dia, as noites são frias. O vento poderá ter alguma intensidade, como explica a meteorologista Ângela Lourenço, à agência Lusa.
temperaturas amenas durante o dia, temperaturas baixas durante a noite, portanto esta característica de que durante a noite arrefece sempre um pouco, principalmente nas zonas do interior, nas zonas de planície do Alentejo, portanto as noites ainda são frias. Ter em conta também que pode haver o vento a soprar com alguma intensidade, principalmente no litoral oeste e nas terras altas. O alerta do IPMA para as diferenças de temperatura entre o dia e a noite e também para a intensidade do vento em alguns pontos do país. A partir de quinta-feira as temperaturas começam a descer, mas a Páscoa ainda vai ser de sol e de temperaturas acima da média para esta altura do ano. Já a chuva deve regressar logo na segunda-feira, mesmo a seguir ao domingo de Páscoa. São agora 10h11. Carla, que outras notícias marcam esta manhã de segunda-feira? As famílias portuguesas podem chegar a desperdiçar 1000 toneladas de alimentos por dia, no total. É a conclusão de um estudo da Associação Ambientalista Zero. Os dados são divulgados a propósito do Dia Internacional do Resíduo Zero. Mostram que uma população de apenas 300 habitantes pode desperdiçar até 12 toneladas de alimentos por ano em casa, colocando-os nos resíduos indiferenciados. O advogado Pedro de Lille está a ser investigado em mais um processo disciplinar no âmbito da Operação Marquês. É o 8º processo no histórico profissional. Surge na sequência da participação do Juízo Central Criminal de Lisboa, onde decorre o julgamento da Operação Marquês. O observador tentou contactar Pedro de Lille, mas não obteve resposta até agora.